Olha, gente, o Supremo Tribunal Federal validou recentemente uma lei que autoriza que imóveis financiados podem ser retomados sem decisão judicial em caso de não pagamento. Já estou aqui com Paulo Roque ao meu lado. A gente vai assistir juntos uma reportagem, depois a gente vai tirar dúvidas. Vamos assistir? É claro, estamos aqui para assistir e tirar as dúvidas dos consumidores. Então vamos lá. A decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, partiu do julgamento de um recurso de um credor de Praia Grande, em São Paulo. Ele assinou um contrato com a Caixa Econômica Federal para comprar um imóvel, mas deixou de pagar as parcelas. O debate girou em torno dos contratos de mútuo com alienação fiduciária. A maioria dos ministros rejeitou o recurso. Com a decisão do STF, os credores podem sim tomar os imóveis que são dados como garantia nos empréstimos imobiliários, e essa execução pode ser feita sem que a justiça seja acionada. Na prática, a decisão do Supremo Tribunal Federal nada mudou, porque na realidade já existe uma lei desde 97 que regulamenta como se dará essa questão da execução extrajudicial, do leilão extrajudicial nos imóveis dados em garantia como alienação fiduciária para o financiamento imobiliário. A bem da verdade, o Supremo ele só reconheceu a constitucionalidade da norma. O Supremo disse a norma ela é constitucional e se o banco lhe emprestar um dinheiro para você comprar um imóvel e você der esse imóvel em garantia por meio de um contrato de alienação fiduciária, se você não pagar, o banco vai te notificar em mora. E aí, se você continuar inadimplente, ele vai fazer uma execução extrajudicial da dívida. Apenas isso, nada muda, permanece desde 97 a mesma regra. Agora o nome dá medo, né? Fiduciária, alienação. Eu vou dizer, você tem minha fidúcia. Então não é palavrão. Não é palavrão. Então é palavrão. Não é palavrão. Fala numa linguagem. Fidúcia, quer dizer, o direito de ter essas coisas, né? Confiança. É alienação em confiança em garantia. Por que em confiança? Você está adquirindo o seu imóvel. Certo. Então você pega aquele imóvel que você está adquirindo e deixa a propriedade dele, que é o título, com quem está te financiando, no caso o banco. Então você diz para o banco assim, ó, você vai ficar com minha propriedade, eu fico com a posse, vou ficar usando o imóvel, e quando eu pagar todo o empréstimo, aí você deixa a propriedade definitivamente comigo. É isso. É uma caução, né? É uma garantia. É uma garantia. Sim. Então é o seguinte, por isso que tem essa palavra feia. Mas nada mais é que você pegar o imóvel que você está comprando e dar em garantia para a instituição financeira. O direito sempre tem um nome feio para falar de uma coisa simples, mas que olha, seria mais fácil da gente entender. É o entender. nome feio e peço o seguinte, o nosso telespectador, o consumidor, ele tem que ficar muito atento. Porque as consequências, quando você não cumpre com o contrato, no caso da alienação fiduciária em garantia, são muito fortes. Ele pode perder o imóvel, perder todo o valor pago. Então ele tem que estar atento. Pergunta aí, olha, esse meu contrato tem alienação fiduciária em garantia? Então pense 5 vezes antes de assinar. Então, para você entender, você tem que saber do que está se tratando, para você não cair em cilada. É por isso que a gente está aqui com o Paulo, para a gente poder entender e tirar as dúvidas. Por exemplo, essa decisão pode interferir no valor e nos juros dos empréstimos? Isso é uma dúvida que as pessoas têm. Olha o seguinte, se o Supremo tivesse decidido em direção contrária, aí sim os juros poderiam subir. Tá. Mas como ele manteve o que está na lei, o que a lei diz que pode acontecer, e assim está nos contratos, então a tendência não é subir os juros, pelo contrário, os juros deveriam cair com essa decisão. Ok. Eu vou fazer perguntas aqui do público também. Vocês mandaram perguntas pra gente. Eu falei que faria aqui no ar e a gente vai fazer ao vivo. O Alan do Riacho Fundo pergunta o seguinte: eu vendi um financiamento da Caixa Econômica Federal há mais de 20 anos. A pessoa nunca pagou uma parcela, mas ainda mora lá. O que devo fazer para que a Caixa retome o imóvel? Isso aqui não podia fazer nunca. Esse aqui é o chamado contrato de gaveta. Porque ele fez esse contrato, ao invés de ter a anuência da Caixa Econômica, fez o contrato passando um ágio para uma pessoa que procurou. Sim. A pessoa está lá no imóvel, mas o nome da dívida, a dívida está em nome de quem?
Da família. Do Alan. Do Alan. O Alan que vendeu esse imóvel. Então, isso não deve ser feito. Então, o que ele pode fazer para ontem? Ele próprio pode pedir a reintegração de posse. Sim. Ele pode pedir, ó, o imóvel lá é meu, tá aqui o contrato com a Caixa Econômica Federal, ele precisa pedir a Caixa para retomar o imóvel. Então, mas esse tipo de contrato é o contrato que nunca deve ser feito. Não faça. Não pegue um contrato que você financiou, que tem lá a garantia, e passe para um amigo, ou passe para qualquer pessoa vendendo ágio, porque perante o agente financeiro, perante a Caixa, perante o banco, quem é o CPF está... Qual o CPF que está lá? O seu. Então, isso é muito arriscado e tem muita gente no DF com esse tipo de problema. Mas tem solução, viu, Alan? Não desespera não, que tem solução. Eu quero saber o seguinte, a gente está falando aqui da alienação fiduciária para imóvel, mas você estava me falando que isso acontece muito com automóvel. Olha, é onde mais acontece. E com automóvel, você vai vai financiar um veículo, muitas vezes a maioria das pessoas não tem o dinheiro para pagar à vista. Sim. Então chega lá, vai financiar. E a concessionária já tem um banco conveniado para fazer um empréstimo para você. Quando esse banco lhe empresta o dinheiro, o que faz? Paga imediatamente a concessionária o valor do automóvel e você fica devendo à instituição financeira, ao banco. Uhum. E com isso você dá o seu carro em garantia. Aí. E a propriedade fica com quem? Fica com o banco. E ele vai te devolver a propriedade quando? Quando você pagar tudo. E aqui tem uma consequência drástica. Se você não paga, o leilão vai ser até um leilão judicial. Porque, diferente da alienação fiduciária de imóveis, que o STF decidiu, que vale o leilão extrajudicial promovido pelo próprio banco. Aqui não, é um leilão judicial. Mas se você, como tomou empréstimo, se a venda do automóvel seu não for suficiente para quitar o empréstimo, o que acontece? Você perdeu o empréstimo, perdeu o automóvel, está lá na sua casa e depois o oficial de justiça vai bater na tua porta e dizer, tem aqui um saldo devedor de 10 mil ainda para você pagar, mas poxa, eu pedi o carro, já não tenho mais o carro, perdi todo o valor que paguei e vocês ainda estão me cobrando saldo? Porque você fez um empréstimo. A instituição financeira não lhe vendeu o carro. Ela lhe fez um empréstimo para você adquirir o carro. Então, muita atenção, faça um planejamento. Antes de fazer um contrato desse, peça o custo efetivo total. Muitos consumidores estão fazendo esse contrato de financiamento e não pedem ao banco que lhe apresente, e o banco é obrigado, independentemente do pedido do consumidor, de apresentar a relação do custo efetivo total. O que é esse custo efetivo total? É uma tabela, onde mês a mês o consumidor sabe o que vai pagar de juro, de imposto, de seguro. Então vai dizer, eu comprei o carro por 20 mil e no final vou pagar 40 mil e é X de parcela por mês. Então ele tem que fazer a conta. Isso cabe no meu orçamento? É porque essa gordurinha vai vindo depois e você não está contando com ela. Se e aí não couber no seu orçamento, muito cuidado. Pode vir uma doença, pode vir um desemprego e você perde mesmo, porque a justiça toma e você muitas vezes fica devendo o saldo devedor. Você fica com saldo devedor, você perde o que você já pagou e você ainda perde o bem. Tem mais uma mensagem aqui do telespectador, que na verdade é um desabafo do Luiz Rocha. A gente está aqui para isso também, a gente é seu ombro amigo. Olha, tem que ser revista essa decisão de tomar o imóvel, porque às vezes a pessoa já pagou muitas parcelas, ninguém tem garantia de emprego e pode ficar desempregado. Seria injusto essa lei dos 3 meses. O que você diz pro Luiz? Olha, Luiz, realmente é difícil porque a consequência do descumprimento da prestação é a retomada do imóvel. Mas o que os bancos dizem? Se eu não tiver essa garantia, eu também não empresto. Porque é essa a condição que me faz ter um juro menor para você que está adquirindo seu imóvel e eu poder retomar sem precisar ir à justiça. Então, nesse caso, a principal cautela tem que partir do consumidor. Ele tem que fazer o planejamento, ver se aquele orçamento cabe, que aquela parcela cabe no seu orçamento, ver as situações que ele pode passar na vida, porque diante da inadimplência dele, diante do não pagamento, depois de 3 parcelas, o que o banco vai fazer? Vai notificar para pagar. Então você ainda tem a chance de saldar, de quitar o saldo devedor, de quitar o que você está devendo. Se você não quitar, aí sim o próprio cartório vai fazer uma notificação depois para fazer o primeiro leilão, e depois tem um segundo leilão se no primeiro não for arrematado bem. Então é importante, muitas vezes o consumidor faz esse contrato não sabendo dessas consequências. Informação é importante, você não está comprando um problema. Ele não sabe. Então o que é importante muitas vezes é o consumidor ser informado. Perguntar, que tipo de contrato é esse? Né? Qual é a consequência se eu não cumprir? A consequência dele não cumprir é ele perder o imóvel.
Sim. E não tem justiça nesse caso. O STF acabou de decidir. Está decidido. Nesse caso, o que for feito extrajudicialmente vai ficar valendo. E por isso eu quero dizer para você o seguinte, se você não tiver informação, você pode cair em cilada. Por isso que você precisa de informação. Vocês gostaram do Paulo aqui? Ele está aqui para tirar a sua dúvida. Sabe o que você pode fazer, inclusive? Você pode sugerir temas. Você está com aquela questão aí jurídica para resolver, não sabe para onde vai, está desesperado, a gente está aqui para você. 99-601-8888. Se você quer ele aqui de novo, pede que a gente traz. Isso pode, inclusive, virar um quadro fixo aqui no DF no Ar. Se você entender que é isso que você quer, você precisa tirar suas dúvidas, não tem dinheiro para pagar advogado, não tem paciência de resolver na Defensoria Pública porque não conseguiu até agora, não se desespera, o DF no Ar traz o Paulo Roque para você, para a gente tirar dúvidas do judiciário. Então, escreve para a gente. Paulo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O importante é dar informação ao consumidor, porque informação para ele é dinheiro. Sim. Quanta economia ele pode ter com essa informação de evitar decisões erradas. E você tem um especialista aqui em direito para tirar suas dúvidas. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo para vocês.